Imagine-se no meio de uma tempestade, o vento gritando ao seu redor, as ondas ameaçando devorar sua paz. Agora pense, como você reage a esse caos? A maioria de nós muitas vezes grita, se agita, deixa que a tempestade o domine. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira força, aquela que realmente importa, está na calma e na firmeza? Sim, a intensidade não é gritaria, mas um controle silencioso que pode transformar você em um verdadeiro guerreiro, perigoso, porém manso. Neste vídeo, exploraremos as 8 estratégias estoicas que podem não apenas moldar seu caráter, mas elevar sua vida a um novo patamar. Aqui, o estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, mas uma poderosa ferramenta prática para dominar a si mesmo, antes de tentar influenciar o mundo ao seu redor. Cada lição será como uma espada forjada no calor da experiência, afiando sua capacidade de agir com intenção. Mesmo quando o mundo parece desmoronar, vamos juntos desvendar o caminho do autocontrole, da autoconfiança e da autocompreensão. Você descobrirá que a verdadeira força é silenciosa e invisível, conquistada através de decisões ponderadas e regras internas que superam qualquer opinião externa. O estoico não é um medidor de fraqueza, mas um mestre da escolha consciente, um homem que se torna um porto seguro em meio ao caos. Prepare-se para refletir, sentir e, mais importante, se transformar. Porque aqui acreditamos que o verdadeiro poder e a verdadeira liberdade vêm de dentro. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta e força interior. Sem mais delongas, aqui estão as 8 estratégias que vão moldar você em um guerreiro manso e perigoso. 1. A arte do autocontrole. 2. A força do silêncio. 3. A sabedoria da reação consciente. 4. O mapa interno das regras pessoais. 5. A intensidade da calma. 6. O respeito através da conduta. 7. A presença do guerreiro. 8. O poder do autoconhecimento. Prepare-se para conhecer cada uma delas e descobrir o que é realmente ser um guerreiro na vida moderna. Vamos em frente. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Isso nos ajuda a levar essas ideias transformadoras para mais pessoas. Vamos em frente, explorando as estratégias que nos tornam não apenas mais fortes, mas mais profundamente humanos. A arte do autocontrole. A bússola interna para a liberdade. Imagine a vida como um vasto oceano, cheio de correntes imprevisíveis, ventos que mudam de direção e tempestades que surgem do nada. A maioria das pessoas, ao se deparar com a fúria dos elementos, reage impulsivamente. Grita, se desespera, tenta lutar contra o que não pode controlar. Mas o guerreiro manso e perigoso entende que sua verdadeira força não reside em dominar o mar, mas em dominar o próprio barco, a si mesmo. Essa é a essência da arte do autocontrole. O autocontrole para os estoicos não é repressão, mas sim direção. Não se trata de negar suas emoções ou impulsos, mas de reconhecê-los, entendê-los e então escolher conscientemente como irá reagir a eles. Pense na sua mente como um cavalo selvagem. Se você não o domar, ele correrá desgovernado, levando você para onde ele quiser, não para onde você precisa ir. O autocontrole é a rédea que permite a você, o cavaleiro, guiar esse animal poderoso com propósito e sabedoria. No nosso cotidiano moderno,
Somos constantemente bombardeados por estímulos que testam essa bússola interna. Uma notificação no celular que rouba sua atenção de uma tarefa importante. Uma ofensa proferida por alguém no trânsito. A tentação de procrastinar em vez de enfrentar um desafio. O impulso de consumir mais do que precisamos. Em cada um desses momentos, a escolha está em suas mãos. Você age por impulso ou por deliberação. Você é escravo do momento ou senhor de si. O guerreiro estoico sabe que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer a todo momento, mas ter a capacidade de não fazer o que se quer quando isso vai contra seus princípios ou seu bem maior. É a capacidade de pausar antes de responder a uma provocação, de resistir ao desejo de uma gratificação instantânea, em favor de um objetivo de longo prazo, de manter a calma quando o caos se instala ao redor. Vamos a um exemplo prático. Você está em uma reunião importante e uma colega de trabalho faz um comentário depreciativo sobre sua ideia. A raiva surge. O impulso é rebater, contra-atacar, defender-se agressivamente. Mas o autocontrole permite que você respire fundo. Reconheça a raiva sem ser dominado por ela. Você então escolhe uma resposta ponderada, focada no problema, não na pessoa. Talvez você pergunte: poderia elaborar sua preocupação? Ou simplesmente anote o feedback para refletir depois. Essa é a força silenciosa em ação. Não é fraqueza, mas uma demonstração de poder interior que desarma o conflito e mantém sua dignidade intacta. A arte do autocontrole se pratica nos pequenos atos diários. É acordar cedo mesmo quando a cama te chama. É comer de forma saudável quando a sobremesa é tentadora. É ouvir mais do que falar. Cada escolha consciente que você faz é um músculo que se fortalece. Uma nova camada de resiliência que você constrói. E com o tempo, você perceberá que, embora o oceano da vida continue tempestuoso, você, em seu barco firme, navegando com sua bússola interna, é capaz de atravessar qualquer mar. Você se torna não alguém que evita a tempestade, mas alguém que sabe navegar através dela, tornando-se mais forte a cada onda superada. O autocontrole é o primeiro passo para a soberania sobre si mesmo. 2. A força do silêncio. O eco da sabedoria interior. Se o autocontrole é a bússola, a força do silêncio é o oceano profundo onde a bússola pode ser verdadeiramente lida. Em um mundo que grita por atenção, onde a constante necessidade de se expressar, de opinar sobre tudo, de preencher cada lacuna com ruído, se tornou a norma, o silêncio se ergue como um ato radical de poder e sabedoria. O guerreiro estoico entende que a verdadeira força não reside no volume de sua voz, mas na profundidade de sua escuta, tanto do mundo exterior quanto, e mais importante, do mundo interior. O silêncio não é ausência, mas presença. Não é vazio, mas plenitude. É no silêncio que a mente se acalma e as ideias se tornam mais claras. Como Sêneca nos ensinou, as pessoas sofrem mais na imaginação do que na realidade. E muitas dessas imaginações nascem do ruído interno e externo, da fofoca mental, da ansiedade criada pela constante entrada de informações desnecessárias. O silêncio nos permite filtrar o essencial do supérfluo. Pense na sua rotina. Quantos momentos você passa sem uma tela à sua frente, sem um podcast tocando, sem a necessidade de preencher o ar com palavras? A maioria de nós tem pavor do silêncio, confundindo-o com tédio ou solidão. Mas o estoico vê o silêncio como um santuário, um laboratório onde a verdadeira alquimia do pensamento acontece. É ali que você pode observar seus próprios pensamentos sem julgamento, entender a origem de suas emoções e formular suas respostas ao mundo com precisão cirúrgica,
em vez de reatividade impulsiva. A força do silêncio se manifesta de várias formas. Primeiramente, na escuta ativa. Quantas vezes você realmente ouve o que o outro está dizendo, sem já estar formulando sua resposta, sem interromper, sem julgar? O silêncio em uma conversa permite que você capte nuances, compreenda perspectivas diferentes e demonstre respeito genuíno. Um líder que ouve mais do que fala, por exemplo, não apenas aprende mais, mas também constrói uma confiança mais profunda com sua equipe. Ele não precisa gritar para ser ouvido. Sua mera atenção já transmite autoridade. Em segundo lugar, o silêncio se manifesta na restrição do discurso. O estoico não fala apenas para preencher o vazio. Suas palavras são deliberadas, ponderadas, com propósito. Epícteto dizia: é impossível aprender o que você pensa que já sabe. O silêncio nos abre para o aprendizado. Antes de emitir uma opinião, antes de se juntar ao coro de lamentações ou de críticas, o guerreiro estoico pratica a pausa. Ele pergunta a si mesmo: minhas palavras são necessárias? Elas são verdadeiras? Elas são gentis? Elas agregam valor? Muitas vezes, a resposta é não, e o silêncio se torna a resposta mais eloquente. Praticar o silêncio no dia a dia pode ser tão simples quanto desligar a música no carro por alguns minutos, sentar-se em silêncio antes de começar o trabalho, ou simplesmente observar as pessoas ao seu redor, sem a necessidade de interagir ou julgar. Ao fazer isso, você não apenas economiza sua energia mental e emocional de se envolver em fofocas e dramas desnecessários, mas também desenvolve uma clareza de pensamento que poucos possuem. A força do silêncio transforma você em um observador aguçado da vida, um ouvinte atento dos sinais que o mundo e sua própria consciência enviam. Você se torna um poço de calma em meio à turbulência, e suas palavras, quando finalmente proferidas, carregam o peso da verdade e da sabedoria, ecoando muito mais alto do que qualquer gritaria. O silêncio é o berço da introspecção e a forja da inteligência emocional, tornando você um verdadeiro mestre da sua própria paz interior. 3. A sabedoria da reação consciente, a alavanca do nosso destino. Se o autocontrole nos dá a bússola e o silêncio nos permite lê-la, a sabedoria da reação consciente é a habilidade de ajustar as velas do nosso barco, independentemente de como o vento sopre. Não podemos controlar os ventos, os eventos externos, as ações dos outros, as reviravoltas do destino. Mas podemos, e devemos, controlar como reagimos a eles. Essa é a alavanca mais poderosa que temos em nossas mãos para moldar nosso destino e manter nossa paz interior. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores filósofos estoicos, resumiu essa ideia fundamental. Não são os eventos que perturbam os homens, mas suas opiniões e julgamentos sobre os eventos. Pense nisso. Não é o chefe que o critica que o deixa furioso, mas o seu julgamento de que a crítica é injusta ou uma afronta pessoal. Não é a fila longa no banco que o impacienta, mas a sua opinião de que seu tempo está sendo desperdiçado injustamente. O guerreiro manso e perigoso não é imune à dor, à frustração ou à decepção. Ele é humano. Mas ele não permite que essas emoções o dominem e ditem suas ações. Em vez disso, ele pratica a dicotomia do controle. Ele diferencia clara e rapidamente o que está sob seu controle: suas percepções, julgamentos, desejos, aversões e ações. Do que não está, tudo mais. E ele se concentra exclusivamente no primeiro. Vamos a um cenário comum. Você planejou seu dia meticulosamente, mas de repente uma emergência familiar ou um problema de trabalho inesperado surge, jogando todo o seu cronograma pelos ares. A reação instintiva pode ser frustração, raiva ou desespero.
Você pode reclamar, culpar, sentir-se injustiçado. Mas o que isso muda na situação? Nada. Apenas adiciona sofrimento. A sabedoria da reação consciente, nesse momento, seria a pausa. Uma pausa para respirar. Uma pausa para reconhecer a realidade da situação. O problema existe e está fora do seu controle direto. E então, uma pausa para escolher sua resposta. Em vez de lamentar, você pergunta a si mesmo: o que eu posso controlar agora? Como posso me adaptar a isso? Qual é a ação mais útil e virtuosa que posso tomar neste exato momento? Talvez a resposta seja reorganizar sua agenda, comunicar-se com clareza com as pessoas afetadas, ou até mesmo aceitar que o dia não sairá como planejado e focar em ser útil onde você é necessário. Essa não é uma reação passiva, mas uma ação poderosa e deliberada. Você não está ignorando o problema, você está o enfrentando com inteligência, não com emoção bruta. Essa habilidade transforma obstáculos em oportunidades. O estoico não se lamenta pela chuva. Ele ajusta seu guarda-chuva e pensa em como a chuva pode irrigar a terra. Um erro no trabalho não é o fim do mundo, mas uma lição valiosa sobre onde melhorar. Uma crítica não é um ataque pessoal, mas um feedback potencial para crescimento. A prática da reação consciente fortalece sua resiliência e sua paz interior. Você se torna menos suscetível às oscilações do ambiente externo, porque sua fonte de estabilidade está dentro de você. Você se torna um farol de calma no meio da tempestade, não porque é indiferente, mas porque é inabalável. Ao aplicar a sabedoria da reação consciente, você se liberta da tirania das circunstâncias. Você se torna o arquiteto da sua própria experiência, o mestre do seu próprio estado mental. Essa é a verdadeira liberdade, conquistada não pela eliminação dos problemas, mas pela sua resposta soberana a eles. E é essa soberania que define o guerreiro manso e perigoso. Alguém que, mesmo em meio ao caos, permanece o senhor de sua própria alma. 4. O mapa interno das regras pessoais. A estrutura da integridade. Se controlamos nossas reações e navegamos com consciência, precisamos de um mapa para saber para onde estamos indo. Esse é o mapa interno das regras pessoais. Para o guerreiro manso e perigoso, a força não se mede pela quantidade de regras que ele impõe aos outros, mas pela rigidez e clareza das regras que ele impõe a si mesmo. Este mapa é sua constituição interna, um conjunto inabalável de valores e princípios que guiam cada decisão, cada palavra, cada ação. No mundo moderno, somos constantemente bombardeados por opiniões, modas, expectativas sociais e tendências que nos puxam para todas as direções. É fácil perder-se nesse labirinto de influências externas, vivendo uma vida que não é realmente nossa, mas um reflexo do que os outros esperam de nós. Mas o estoico entende que a verdadeira liberdade reside em viver de acordo com a própria natureza, com sua razão e virtude, e não em ser um camaleão social. O mapa interno das regras pessoais é sua bússola moral. Ele é construído sobre os pilares das virtudes estoicas: sabedoria, o conhecimento do que é bom e mal; coragem, a capacidade de enfrentar o medo e a adversidade; justiça, tratar os outros com equidade e compaixão; e temperança, moderação e autocontrole. Estas não são apenas palavras bonitas. São as diretrizes que definem seu caráter. Vamos pensar em uma situação. Você está no trabalho e seu chefe lhe pede para fazer algo que vai contra sua ética. Talvez algo que não seja completamente honesto, mas que traria um benefício imediato para a empresa. Para a maioria, a pressão pode ser esmagadora. O medo de perder o emprego, o desejo de agradar, a tentação de um atalho fácil.
Mas para quem tem um mapa interno claro, a resposta é imediata e inegociável. Sua regra pessoal de integridade acima do benefício imediato se ativa. Você encontra uma maneira de dizer não de forma respeitosa ou de propor uma alternativa que esteja alinhada com seus valores. Esse mapa não é estático. Ele é refinado com a reflexão e a experiência. Perguntas como: eu estou sendo justo nesta situação? Minha ação reflete a pessoa que eu quero ser? Estou agindo com coragem ou com medo? São ferramentas de navegação diárias. Cada vez que você age de acordo com suas regras internas, você reforça seu caráter, solidifica sua identidade e constrói uma fortaleza interior, que não pode ser abalada por ventos externos. A beleza desse mapa é que ele simplifica as decisões. Quando você sabe o que é inegociável para você, muitas escolhas se tornam óbvias. Você não precisa gastar energia mental ponderando sobre cada dilema moral ou social. Sua bússola já aponta a direção certa. Isso libera sua energia para se concentrar no que realmente importa. Viver uma vida de propósito, autenticidade e serviço. Além disso, viver por um mapa interno de regras pessoais é a base para o respeito duradouro, não o respeito superficial baseado na popularidade ou no status, mas o respeito que vem da admiração por sua coerência e integridade. As pessoas podem não concordar com você, mas elas saberão onde você se posiciona e o valorizarão por isso. Então, como construir ou refinar seu mapa? Comece por identificar seus valores fundamentais. O que é realmente importante para você? O que você defenderia, mesmo que isso custasse caro? Anote-os. Em seguida, crie princípios de ação para cada um deles. Por exemplo, se a honestidade é um valor, uma regra pode ser: sempre direi a verdade, mesmo quando for difícil. Se a responsabilidade é um valor, cumprirei minhas promessas, custe o que custar. Ter essas regras internas claras transforma você em um pilar inabalável. Em um mundo onde a maioria flutua sem direção, você se torna um ponto de referência, um porto seguro para si mesmo e para os outros. Você deixa de ser uma folha ao vento e se torna uma rocha firme, impulsionada por um propósito, guiada por um mapa interno que somente você pode desenhar e seguir. Isso é a verdadeira força, a verdadeira integridade, a verdadeira essência de ser um guerreiro manso e perigoso. A intensidade da calma, o poder oculto da imperturbabilidade. Você já observou um mestre de artes marciais antes de um combate? Não há gritaria, nem agitação. Há uma quietude profunda, uma concentração serena, uma imobilidade que irradia poder. Essa é a intensidade da calma, a quinta estratégia. O guerreiro manso e perigoso não confunde calma com passividade ou inação. Pelo contrário, ele entende que a calma é a fonte de uma intensidade e eficácia superiores, a base para uma ação potente e precisa. No estoicismo, a calma, ou ataraxia, tranquilidade da mente, não é a ausência de desafios, mas a ausência de perturbação diante deles. É a capacidade de manter a clareza e a presença de espírito, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. Pense em um cirurgião durante uma operação complexa, um piloto de avião em meio a uma turbulência severa, ou um líder tomando decisões críticas em uma crise. Suas ações são incisivas, mas sua postura é serena. Essa serenidade não é fraqueza. É a garantia de que as decisões serão racionais, não reativas, e as ações serão eficazes, não desastradas. A maioria das pessoas reage ao estresse com agitação, ansiedade e pânico. Isso dispersa a energia, turva o julgamento e leva a erros. A intensidade da calma é o oposto. É a capacidade de canalizar
toda a sua energia e foco para o desafio em questão, sem o ruído do medo ou da frustração. É como uma represa que contém uma vasta quantidade de água. A água está calma em sua superfície, mas sob ela há uma imensa energia esperando para ser liberada com propósito. No nosso dia a dia, somos testados constantemente. Um prazo apertado, um conflito no relacionamento, uma notícia inesperada, um fracasso aparente. Nessas horas, o instinto nos leva a acelerar, a nos preocupar, a querer controlar o incontrolável. Mas o estoico se volta para dentro. Ele respira. Ele aceita o fato de que a situação é o que é. Então, com a mente tranquila, ele avalia: o que é realmente essencial aqui? O que está sob meu controle? Qual é o próximo passo mais sensato e efetivo? Um exemplo prático. Você recebe uma enxurrada de e-mails urgentes. Seu telefone não para de tocar, e ainda tem aquela apresentação para terminar. A mente comum entra em modo de pânico, pulando de uma tarefa para outra sem concluir nenhuma. A intensidade da calma, por outro lado, permite que você, mesmo sob pressão, organize seus pensamentos. Você prioriza. Você respira fundo. Você foca em uma tarefa de cada vez, dando a ela sua atenção plena, como se fosse a única coisa no mundo. Esse foco singular, nascido da calma, é o que permite que você execute com precisão e eficiência. Essa calma não é passividade, mas a base para a ação. É a quietude que precede a tempestade controlada, o silêncio que precede a declaração impactante. É o poder de estar plenamente presente, sem ser arrastado pelas distrações ou pelo clamor das emoções. A prática da intensidade da calma envolve meditação diária, mesmo que por poucos minutos, para treinar a mente a observar pensamentos sem se apegar a eles. Envolve a respiração consciente, para acalmar o sistema nervoso. E, acima de tudo, envolve a aceitação radical do que é. Quando você aceita a realidade sem resistir a ela, a energia que antes era gasta em preocupação e frustração é liberada para a ação construtiva. O guerreiro manso e perigoso entende que a agitação é um desperdício de energia. Sua força reside em sua capacidade de permanecer imperturbável, de pensar com clareza sob pressão e de agir com propósito, não importa o caos ao redor. Ele se torna um oásis de serenidade no deserto da ansiedade. E essa serenidade é sua maior arma, permitindo-lhe operar no auge de sua capacidade, com uma intensidade silenciosa que poucos podem igualar. A verdadeira intensidade, portanto, não é sobre fazer barulho, mas sobre fazer o que precisa ser feito, com a calma e o foco que somente a mente disciplinada pode oferecer. 6. O respeito através da conduta. A linguagem da autoridade silenciosa. A sexta estratégia é o respeito através da conduta. No reino do guerreiro manso e perigoso, o respeito não é exigido, não é imposto, e certamente não é o resultado de gritos ou demonstrações de poder. Ele é conquistado através de uma conduta impecável, de ações que falam mais alto que qualquer palavra, de uma integridade silenciosamente. É a linguagem da autoridade genuína, construída sobre os pilares da virtude e da consistência. Em nossa sociedade moderna, muitas vezes confundimos respeito com popularidade, com aprovação social ou com a capacidade de intimidar os outros. Vemos pessoas buscando validação externa a todo custo, tentando impressionar ou se tornando agressivas quando se sentem desrespeitadas. Mas o estoico sabe que o verdadeiro respeito, o respeito que perdura e que inspira, não vem do que você diz que é, mas do que você faz,
Pense em um indivíduo que você genuinamente respeita. Provavelmente, essa pessoa não precisa se vangloriar de suas conquistas, nem precisa dominar todas as conversas. O respeito por ela nasce de sua consistência, de sua honestidade, de sua capacidade de cumprir a palavra, de sua compaixão e de sua resiliência. Essas qualidades são manifestadas através de suas ações diárias, não por meio de títulos ou posses. Para o guerreiro estoico, a virtude é sua própria recompensa e seu maior adorno. Ele age com justiça não porque espera ser recompensado, mas porque é a coisa certa a fazer. Ele é temperante não para impressionar, mas porque entende que o autocontrole é essencial para sua paz. Ele é corajoso, não para exibir bravura, mas porque compreende que o medo não deve ditar suas escolhas. E essa conduta virtuosa, em si, gera um tipo de respeito que é inabalável. No cotidiano, isso se manifesta de inúmeras formas. Imagine um profissional que sempre entrega suas tarefas com excelência, que é pontual e trata a todos com cortesia, e que assume a responsabilidade por seus erros. Ele não precisa de gritos ou de demonstrações de poder para ser respeitado. Sua conduta já lhe confere autoridade. Compare isso com alguém que se gaba constantemente, que culpa os outros, que é inconstante e desonesto. Por mais poder que essa pessoa possa ter, ela dificilmente conquistará o respeito genuíno. A conduta através do respeito também significa honrar seus compromissos, tanto consigo mesmo quanto com os outros. Se você diz que fará algo, faça. Se você se compromete com o valor, viva-o. Essa coerência entre palavras e ações é rara e valiosa. Ela constrói uma reputação de confiabilidade e integridade, atributos que são a espinha dorsal do respeito. Além disso, o respeito pela própria conduta implica em respeitar os outros, não importando seu status ou suas opiniões. O estoico pratica a empatia e a compreensão, mesmo com aqueles que o desafiam. Ele entende que cada ser humano está lutando sua própria batalha e que a justiça e a bondade devem ser estendidas a todos, não apenas aos que nos agradam. Essa universalidade na conduta magnânima é um pilar da autoridade moral. Praticar o respeito através da conduta significa ser um exemplo silencioso. É sobre ser o tipo de pessoa que você gostaria de encontrar, de admirar. É focar em como você age, sabendo que suas ações são seu legado mais verdadeiro. Você não precisa buscar a admiração externa. Ela virá naturalmente, como uma sombra que segue o corpo. O guerreiro manso e perigoso não compete por atenção. Ele irradia uma presença digna que atrai o respeito como um ímã. Sua autoridade não vem de um cargo, mas de um caráter forjado na disciplina e na virtude. Ele entende que o verdadeiro poder não é sobre controlar os outros, mas sobre controlar a si mesmo, a um nível tão elevado que sua própria conduta se torna um farol, inspirando e comandando um respeito inato, profundo e duradouro. Chat. A presença do guerreiro, o foco inabalável no aqui e agora. A sétima estratégia é a presença do guerreiro, a capacidade de estar plenamente e conscientemente no aqui e agora. Para o guerreiro manso e perigoso, a mente não é um campo de batalha para arrependimentos do passado ou ansiedade sobre o futuro, mas um santuário de foco inabalável no único momento que realmente existe, o presente. É nesse momento que a verdadeira ação e a verdadeira vida acontecem. Em nosso mundo moderno, somos mestres em viver em qualquer lugar, menos onde estamos. Nossas mentes saltitam entre lembranças de ontem, planejamentos para amanhã, preocupações com o que ainda não aconteceu. Somos constantemente bombardeados por distrações, notificações digitais,
o barulho do ambiente, a lista interminável de tarefas. O resultado é uma vida fragmentada, onde a qualidade de nossa experiência é diluída pela falta de atenção plena. O estoico entende que a única esfera de sua existência sobre a qual ele tem controle é o momento presente. O passado já foi. O futuro ainda não chegou. Tentar controlar o que já passou ou o que ainda não é realidade é uma receita para a frustração e a ansiedade. A verdadeira liberdade e eficácia residem em concentrar toda a sua energia mental e física na tarefa ou experiência que está à sua frente, neste exato instante. Imagine que você está em uma conversa importante. Sua mente está dividida. Você está pensando no que vai jantar, na lista de compras ou na discussão que teve mais cedo. Você está fisicamente presente, mas mentalmente ausente. O que acontece? Você perde nuances, não capta a mensagem completa, e a pessoa do outro lado sente sua desconexão. Essa não é a atitude do guerreiro. A presença do guerreiro significa trazer uma atenção total e indivisa a tudo o que você faz. Se você está comendo, sinta o sabor, a textura, o cheiro. Se está trabalhando, mergulhe profundamente na tarefa, bloqueando as distrações. Se está conversando com alguém, ouça verdadeiramente, olhe nos olhos, esteja ali por completo. Essa presença não apenas melhora a qualidade de suas ações e interações, mas também enriquece sua própria experiência de vida. Cada momento se torna mais vívido, mais significativo. Marcus Aurelius, o imperador filósofo, nos lembra que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E a qualidade dos seus pensamentos depende, em grande parte, da sua capacidade de direcioná-los para o presente, para o que é real e imediato. Como praticar a presença do guerreiro no dia a dia? Comece com pequenos atos de atenção plena. Ao beber seu café pela manhã, sinta o calor da xícara, aprecie o aroma. Ao caminhar, preste atenção aos seus passos, ao vento no rosto, aos sons ao redor. Desligue as notificações do celular durante tarefas importantes. Resista à tentação de multitarefa, focando em uma coisa de cada vez. Quando sua mente divagar, e ela vai, gentilmente a traga de volta ao presente. Essa prática não é apenas sobre produtividade, é sobre viver plenamente. É sobre experimentar a vida em sua totalidade, sem as lentes distorcidas da preocupação ou da distração. O guerreiro manso e perigoso não se deixa arrastar pelo turbilhão de demandas externas ou pelo clamor de sua própria mente. Ele finca os pés no chão, no agora, e a partir desse ponto de estabilidade e foco, ele age com a máxima eficácia. Sua presença se torna uma força calmante e poderosa. Ele não precisa de gritos para ser ouvido, pois a profundidade de sua atenção e o propósito de suas ações falam por si. Ele se torna um porto seguro em meio ao caos, não porque o caos desaparece, mas porque ele permanece inabalável em seu centro, ancorado no único tempo que verdadeiramente existe. Este instante. A presença do guerreiro é o verdadeiro palco onde todas as outras virtudes se manifestam e florescem. O poder do autoconhecimento. A chave mestra para a maestria pessoal. Chegamos à oitava e última estratégia, a mais fundamental de todas, o alicerce sobre o qual todas as outras virtudes estoicas são construídas, o poder do autoconhecimento. Para o guerreiro manso e perigoso, o maior campo de batalha não é o mundo exterior, mas o interior. E a vitória nessa batalha começa com a compreensão profunda de si mesmo, suas forças, suas fraquezas, seus vícios, suas virtudes.
seus gatilhos, seus valores e seu propósito. Conhecer a si mesmo é a chave mestra para a maestria pessoal e a liberdade duradoura. A máxima grega "conhece-te a ti mesmo" não é apenas um clichê, é a base da filosofia estoica. Como podemos governar nossas emoções, escolher nossas reações ou viver de acordo com nossos valores, se não sabemos quem realmente somos ou o que nos impulsiona? Sem autoconhecimento, estamos à mercê de nossos impulsos inconscientes, das opiniões dos outros e das tempestades da vida. O autoconhecimento, para o estoico, não é um exercício de autoindulgência, mas de autoanálise rigorosa e honesta. É olhar para dentro sem julgamento excessivo, mas com a intenção de compreender para melhorar. Envolve questionar por que reagimos de certa forma a determinadas situações, de onde vêm nossos medos e desejos, e se nossas ações estão realmente alinhadas com quem aspiramos ser. Vamos a um exemplo. Você se percebe irritado com frequência no trânsito. O autoconhecimento não é apenas aceitar que você é irritadiço. É investigar por que o trânsito me irrita tanto. É a perda de tempo. É a sensação de falta de controle. É o medo de me atrasar e as consequências disso. Ao mergulhar fundo, você pode descobrir que a irritação não é sobre o trânsito em si, mas sobre sua aversão à ineficiência ou ao seu medo de decepcionar os outros. Uma vez que você entende a raiz, você pode trabalhar nela, aplicando as outras estratégias, controlando sua reação, encontrando a calma, redefinindo sua perspectiva. O autoconhecimento é um processo contínuo, não um destino. É como um mapa que você continua a desenhar e refinar ao longo da vida, revelando novas paisagens de sua própria psique. Ele nos permite identificar nossos pontos cegos, aqueles padrões de comportamento ou crenças que nos sabotam, mas dos quais não temos consciência. Ele nos ajuda a distinguir entre o que é verdadeiramente importante para nós e o que é apenas ruído externo. Para o guerreiro manso e perigoso, o autoconhecimento é uma armadura impenetrável. Ele não se surpreende com suas próprias falhas, pois já as mapeou. Ele não se abala com a crítica, pois conhece seus próprios valores. Ele não busca aprovação externa, pois sua validação vem de dentro, de sua própria consciência e coerência. Essa autoconfiança, nascida do conhecimento profundo de si, é inabalável. Como cultivar o poder do autoconhecimento? Journaling regular. Escreva sobre seus pensamentos, sentimentos, reações a eventos. Pergunte a si mesmo: por que eu agi assim? O que eu poderia ter feito diferente? Quais são meus medos nesta situação? 2. Meditação e reflexão silenciosa. Crie um espaço diário para observar seus pensamentos sem se engajar neles. Apenas observe o fluxo da sua mente. 3. Feedback honesto. Peça a pessoas de confiança para lhe dar feedback sobre seus pontos fortes e fracos. Esteja aberto para ouvir, mesmo que seja desconfortável. 4. Revisão diária. Ao final do dia, reflita sobre como você se comportou, quais virtudes aplicou e onde poderia ter agido de forma mais alinhada com seus princípios. Essa jornada de autodescoberta é a mais heróica de todas. Ela exige coragem para enfrentar suas próprias sombras e humildade para reconhecer suas limitações. Mas a recompensa é imensa, uma vida autêntica, com propósito, onde você é o verdadeiro mestre de seu próprio destino. O autoconhecimento liberta você da ilusão de que a felicidade e o poder vêm de fora. Ele revela que a verdadeira fonte de tudo o que você busca está dentro de você. E quando você se conhece verdadeiramente, você se torna capaz de viver com uma integridade e uma paz que transcende qualquer desafio externo, tornando-se o guerreiro manso e perigoso.
não apenas para os outros, mas acima de tudo, para si mesmo. Chegamos ao fim de nossa jornada pelas 8 estratégias estoicas. E espero que você agora perceba que o verdadeiro poder e a verdadeira liberdade não são encontrados na ausência de problemas. O guerreiro manso e perigoso não é aquele que evita a batalha, mas aquele que a encara com serenidade, sabendo que sua maior força reside em seu domínio interno, não em sua capacidade de dominar o mundo. Como Sêneca sabiamente nos lembrou, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. A transformação que você busca não está em algum lugar distante, esperando ser descoberta. Ela está latente em você, na sua capacidade inata de escolher, de reagir com sabedoria, de viver com propósito. As tempestades da vida virão. O vento gritará, as ondas ameaçarão. Mas agora você tem as ferramentas para não ser arrastado por elas. Você tem a bússola do autocontrole, o santuário do silêncio, a alavanca da reação consciente, o mapa das regras pessoais, a intensidade da calma, a autoridade da boa conduta, o foco da presença e a chave mestra do autoconhecimento. Lembre-se, a verdadeira força é silenciosa e invisível, conquistada através de decisões ponderadas e regras internas que superam qualquer opinião externa. O estoico não é um medidor de fraqueza, mas um mestre da escolha consciente, um homem que se torna um porto seguro em meio ao caos. Agora, a pergunta final, uma provocação para sua própria jornada. Se o verdadeiro poder e a verdadeira liberdade vêm de dentro, o que você fará hoje, neste exato momento, para exercitar essa soberania sobre si mesmo? Gentes, a sua jornada seja de contínua autodescoberta e força. Se este vídeo ressoou com você, se você sentiu que essas ideias podem transformar sua vida, por favor, curta, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Sua ajuda é fundamental para que essa filosofia ancestral continue a inspirar guerreiros mansos e perigosos por todo o mundo. Até a próxima reflexão. Que a força esteja com você e que essa força venha de dentro.